Olá a todos, que Deus te abençoe e te guarde. Estamos aqui para mais um vídeo, né? Mais um dia de vídeo. E que Deus esteja contigo nesse momento. Hoje é dia de catecismo da Igreja Católica. Vamos usar o catecismo e vamos usar também a palavra de Deus. E que se conectam, né? Que são uma só. Para você, eu quero pedir, curta, comenta, compartilhe e principalmente siga o canal. Precisamos de novos seguidores. Poucos, 2, 3, gente que eu consegui, eu já consigo abrir a live. Pra gente começar a fazer lives. Então, eu conto contigo. E hoje, nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje nós vamos falar o parágrafo 817 do Catecismo da Igreja Católica. E provavelmente o vídeo seja um pouco longo. Tomara, vamos ver aquilo que Deus nos reserva, né? Não é a gente que faz, é Deus. Parágrafo 817 do Catecismo da Igreja Católica. Na realidade, nesta una e única Igreja de Deus, já desde os primórdios, surgiram alguns cisões que os apóstolos censuram. Com vigor, como condenáveis. Dimensões mais amplas nasceram nos séculos posteriores. Comunidades não pequenas superavam-se de plena comunhão com a Igreja Católica. Por vezes, não sem culpa de homens de ambas as partes. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo distinguem-se a heresia, a apostasia e o cisma. Não acontece sem o pecado dos homens. Sério, hein? Forte. Isso é uma grande realidade. Olha, eu joguei uma água no corpo, estou todo molhado aqui ainda. Daqui a pouco seca. Então, mas é muito sério isso aqui. Continua embaixo aqui ainda. Ó. Assim, um documento, alguma coisa. Não, mas aí está falando em latim. Eu já não vou saber falar. Mas que todas essas coisas, a heresia, a apostasia, tudo isso, eu vou citar muito a palavra de Deus. Algumas eu vou ler aqui, outras eu vou citar, por citar mesmo. Então, a grande realidade da igreja, quando Cristo, lá em Atos dos Apóstolos, ele, antes de Atos dos Apóstolos, lá no final da sua vida no Evangelho, que ele fala, olha, chama os apóstolos, fala do Paráclito, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o Paráclito. E diante de Pedro ele fala, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Não é? Então, eu queria colocar muito essa questão, que para Deus não tem meio termo. Tá? Quando Deus fala assim com Pedro, Deus dá autoridade para Pedro, como igreja. Olha, o que você ligar, está ligado. O que você desligar, está desligado. Mas Deus está dando poder ao homem? Sim. Era assim também antes de Cristo, com Moisés, com Davi, com aqueles escolhidos de Deus. Então assim continua. Né? Então assim, nessa questão, nós vemos aqui a igreja, você começa a ver Atos dos Apóstolos e começa a ver o crescimento da igreja. A igreja pentecostal, ali no cenáculo, a igreja evangelizadora,
nas missões de Pedro, de Paulo e de todos os apóstolos, Barnabé e tudo mais. Então, dentro desse trabalho, nós vemos ali a autoridade que Deus dá ao apóstolo para seguir o seu trabalho. E lá, a grande ordem de Cristo, lá em Marcos 16, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já estará condenado. Eis os sinais que acompanharão os que creem, manusearão serpentes, se beber algum veneno mortal, isso não lhe fará mal. Então, esta é a ordem para a igreja, para os evangelizadores. Você vai evangelizar. E veja o que eu separei aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Tá? 2 Tessalonicenses, versículo 9 e 10, sobre o parágrafo 817. A manifestação do ímpio. Aqui eu estou falando do anticristo, mas eu vou fazer uma comparação, tá? A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás. Olha só, foi que a próprio capítulo, parágrafo 817 disse: cismas são pecados do homem. Então, tudo que do anticristo será acompanhado de Satanás. De toda sorte de portentos e sinais e prodígios enganadores, tá? Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor, a verdade, que os teria podido salvar. Gente, o que eu quero comparar com o que acontece hoje em dia? Existem muitas igrejas cheias de pessoas. A palavra de Deus, ela não fala aquilo que você quer ouvir. Ela fala aquilo que você precisa ouvir. Então, às vezes, muitas das pessoas vão lá pela festa, pela alegria. E eu vou colocar dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, as coisas que Satanás faz, para você ver como Satanás entra dentro das igrejas. A teologia da libertação e a teologia da prosperidade. Esses dias eu falei da teologia da libertação lá em Fé e Política. Mas elas mostram, elas têm uma filosofia bonita que seduzem as pessoas. Mas o final dela, que é o principal, a centralidade da ideologia, a centralidade da teologia, não é o Cristo. A teologia da prosperidade é o dinheiro. Você vem para a minha igreja que você vai ficar rico. Você vem para a minha igreja que você vai... E onde está Cristo? Jesus é o Senhor. Sendo que, se nós começarmos a ler a palavra, a gente vê que a verdade não se trabalha sobre isso. A verdade, ela se trabalha, não é sobre... Pelo contrário, o mundo, os bens, o consumo e a espiritualidade são opostas. Elas não podem estar juntas. Então, é muito complicado isso. Né? A gente segue, né? Buscando, mas a centralidade não é o Cristo. Você não vê, por exemplo, muitas dessas seitas estão nas televisões, eles não falam de Jesus. Falam. E pelas suas palavras, aquele que é de Deus, ele conhece. A gente vê por aquilo que ele fala. Certo? Então, a grande realidade está aí. Em, por exemplo, a pessoa ir pelo dinheiro, e não por Cristo. Não, eu vou lá, é uma loteria. Eu vou lá para ficar rico. E na verdade fica mais pobre, porque as pessoas tiram dele ali a centralidade daquilo que verdadeiramente é verdadeiro, não é?
e vai buscar verdadeiramente aquilo que não é a centralidade, que é Cristo. Essa é a grande realidade dessa história. Assim também podemos ver na teologia da libertação. A teologia da prosperidade que eu falei, ela está dentro da igreja evangélica. A teologia da libertação dentro da igreja católica. Onde tem toda uma teologia bonita de falar da caridade, de buscar o pobre. Confunde as coisas. Mas no fundo a centralidade não é o Cristo, a centralidade é o ser humano, a centralidade é a natureza. E foge totalmente do propósito, que é a evangelização. Então, meus irmãos, nós precisamos ter essa noção de verdadeiramente colocar Jesus no centro. Essa é a grande realidade de uma igreja. A grande essência de tudo isso. E assim, não é? Nós olhando, agora, eu peguei essa questão de Tessalonicenses 2. Agora eu vou pegando palavras que eu não deixei aqui preparada dentro desse contexto, mas sim dentro daquilo que eu venho falando. Por exemplo, Efésios 4 fala da unidade. Que nós somos uma só igreja, há um só Deus, um só batismo e uma só igreja. Então, irmãos, por que existem inúmeras e inúmeras igrejas, sendo que verdadeiramente é somente Cristo nos diz que é uma só? E o nosso Deus é o Deus da concórdia. E começam a existir novas igrejas, elas nascem da discórdia. São semeadores de discórdia, são joio, que se coloca, não, eu não concordo com isso, eu vou fazer aquilo que eu concordo. E a palavra de Deus, onde é que está? Onde é que está aquilo que Jesus fala, ou melhor, que Paulo fala, na fidelidade e a submissão, a obediência às autoridades, a obediência à autoridade constituída? Cai por terra. Pegando também, por exemplo, Apocalipse. João, lá na sua revelação, fala de 7 igrejas, mas somente uma é a igreja de Cristo, a Filadélfia. Jesus lá no Evangelho, no começo, ele funda uma igreja. E lá em Apocalipse, no último livro, permanece uma igreja. Essa é a grande realidade daquilo que nós vemos aqui. Agora, com todo o amor, com todo o respeito, puxando Efésios 6, não é contra homens de carne e sangue que nós devemos lutar, mas contra príncipes desse mundo tenebroso, potestades espalhadas pelo ar. Ou seja, meu irmão, o combate do cristão não é as pessoas. As pessoas, elas são criadas à imagem e semelhança de Deus. Elas são templo vivo do Espírito Santo. Elas são obra-prima da criação. A nossa luta é contra as atitudes, contra o pecado, contra essas instituições pecaminosas, todas essas coisas. Então, eu não estou colocando para você que a igreja A, B ou C, mas eu falo que nós que buscamos verdadeiramente o Cristo e temos na centralidade, e às vezes as pessoas falam, como eu coloquei em outra pregação, Êxodo 20, que o católico é idólatra, mas a grande idolatria está nessas outras situações, em pessoas que amam o dinheiro, que tiram a centralidade de Cristo, que sai fora da igreja. Cristo é a centralidade da igreja. A igreja existe um santo, sim. Mas assim como Paulo fala lá em um dos seus livros, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esta é o reflexo do santo. O santo é o reflexo de Deus. Onde Jesus é o mais importante.
Paulo é discípulo de Cristo. Os santos são discípulos de Cristo. São pessoas que viveram uma fé diferenciada. Então, elas são reverenciadas pela sua vida de fé. Elas não morreram na cruz, nós sabemos disso. A centralidade da igreja é o Cristo. É a Eucaristia, que é colocada por nós através da palavra, em Lucas 22, coloca a instituição da Eucaristia. Assim também, nós devemos buscar. Porque, meu irmão, quando lá no Evangelho, Cristo funda uma igreja em Pedro, e lá no Apocalipse, na visão de João, de 7 igrejas, só uma é reconhecida pelo Senhor. Assim como nasceu uma e morreu uma na vida da humanidade, assim também nas próprias 7 igrejas, quando ele chega a dar a mensagem à Laodiceia, ele diz: você não é nem quente nem frio. Oxalá fosse quente ou frio, mas como você é morno, eu vou te vomitar. Lá também, em Mateus 5, se não me engano, 37, Deus fala que seu sim seja sim, que seu não seja não. O que vem fora disso é do maligno, vem de Satanás. Então, para Deus não é meio termo. Não tem como você ficar criando igrejas. Não é meio termo. Ah, eu não concordo, eu vou sair da igreja. Ou você é, ou você não é da igreja. Ou você aceita aquilo que Deus tem para nós, ou não. Não tem como você entrar numa igreja mais ou menos. Não existe igreja mais ou menos. Não existe igreja que o homem vai, abre uma casinha lá, coloca lá uns banquinhos lá e como se fosse um comércio. E é um comércio. E a partir de hoje temos uma igreja aqui. Não, irmãos. A igreja, a instituição, fundada por Cristo, sobre a pedra de Pedro, sobre a cátedra de... Assim, ela existe de tempos, várias e várias já foram destruídas. Mas a mais antiga, com 2026 anos, aquela que permanece fiel, levantada, a Igreja Una, Santa e Católica, que fala ali no parágrafo 817. E nós temos que ter esse entendimento no nosso coração, que não há meio termo para Deus. Ou é sim ou é não. Ou é quente ou é frio. Não existe mais sim ou não existe mais ou menos. Quente ou frio, não existe morno. Para Deus, não. Ou é sim ou é não. Então, dentro desta realidade, que nós entendamos esse clamor aqui do 817. Eu vou ler novamente o 817, para que a gente tenha total entendimento disso. Na realidade, nesta una e única Igreja de Deus, já desde os primórdios surgiram alguns cisões que os apóstolos censuram, com vigor como condenáveis. Dissensões mais amplas nasceram nos séculos posteriores. Comunidades não pequenas, separadamente, da plena comunhão com a Igreja Católica, por vezes não sem culpa de homens, nem de ambas as partes. A ruptura que fere a unidade do corpo de Cristo distingue-se a heresia, a apostasia e o cisma. Não acontece sem o pecado dos homens. Irmãos, assim também, depois de muitos anos, a igreja comete erros porque ela é uma igreja santa, porque ela foi fundada por Cristo, mas ela é pecadora porque ela é governada por homens. E um dia, um homem, Lutero e Calvino, os calvinistas e os luteranos,
fundaram as suas igrejas, mas que autoridade eles têm de chegar e falar, não, agora, a partir de hoje, eu tenho a minha igreja e as pessoas vão me seguir. E aí foge daquilo que Paulo fala, da unidade. E o próprio Cristo fala também de unidade, de sermos um, como Pai, como eu e o Pai somos um, Jesus fala, que todos sejam um. Então, cria-se essa questão de divisão. E essa divisão cria-se também disputas, aonde Paulo também fala em Coríntios que é contra disputas, dissensões. Então tudo isso nós temos que analisar, pensar, entender, assim como essa palavra, com esse parágrafo, assim como as palavras que eu mostrei, que não há meio termo para Deus. Assim, muitos se afastaram da igreja, muitos fundaram outras igrejas, muitos nasceram em outras igrejas. Mas a árvore é conhecida pelos seus frutos. Aqui, como eu li em Tessalonicenses, o inimigo vem com sinais importantes enganadores. Ele vem e confunde a cabeça do cristão, achando que é uma coisa boa. Ele orienta ali o seu... Eu falei do anticristo, mas a mesma coisa acontece hoje em dia, com diversas e diversas igrejas, onde a pessoa é bem orientada, a pessoa ela tem eloquência, ela tem uma forma de falar bonita, mas ao final, a mensagem final foge daquilo que a palavra de Deus mostra. E nós temos que ter essa noção, esse entendimento e buscar verdadeiramente aquilo que está na palavra. Assim também, não é? Entendemos que o inimigo de Deus usa nas pessoas e muitas pessoas são enganadas. Isso está na palavra, não sou eu que estou falando. Essas coisas têm acontecido e vai acontecer pior quando chegar o anticristo. Mas existem pequenos anticristos que montam pequenas e grandes igrejas. E dentro delas vem a divisão. É de extrema importância que nós entendamos e buscamos fazer a vontade de Deus. Que nós sejamos um, como Cristo e o Pai é um. Um só Deus. Duas pessoas, três pessoas, junto com o Espírito. E que assim nós tenhamos essa noção, esse entendimento, e que nós possamos transmitir isso, levar a palavra. E a igreja dividida em várias igrejas é mais difícil de evangelizar. É mais difícil de chegar aos corações. E, às vezes, outras igrejas enchem. Mas qual alimento essas igrejas estão dando? Alimento de entretenimento ou alimento para a alma? Será que nós estamos pregando o Cristo ressuscitado, Cristo crucificado e ressuscitado? Ou estamos pregando entretenimento, diversão, alegria, que não é errado, não estou falando que é errado, mas não pode ser o centro. Que nós tenhamos essa noção, que nós tenhamos esse entendimento, e que nós assim possamos meditar. Esse vídeo é para meditação, é para entendimento de todos nós, para que a gente possa chegar a uma conclusão que nos traga a sabedoria necessária. Que Deus te abençoe e te guarde. O vídeo ficou um pouco longo. Eu
já tinha noção e poderia ir bem mais longe, porque eu teria muito mais coisa a dizer. Mas por hora basta. Quem sabe um outro dia nós podemos falar sobre isso. Mas Deus não é assim. Ah, eu vou então à igreja, eu me senti identificado. Eu me senti identificado, não. Porque não é o meu querer, é o querer de Deus. Muitas das vezes eu entrar na igreja, eu me sinto contrariado e não identificado. Porque fazer a vontade de Deus nem sempre é fazer aquilo que me agrada. Mas é necessário. Então, se você está num lugar que é mais divertido, que é mais prazeroso, tome cuidado. Pense um pouco nesse vídeo. Se olha, que Deus te abençoe e até a próxima. Fica com Deus e um grande abraço.